Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Todd na área. Olha só, eu vou fazer agora uma revisão que eu nunca fiz aqui no meu canal, beleza ou não? Essa revisão vai ser para a galera que vai fazer a prova do Enseja 2019. Para quem caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu sou o professor Todd, professor da área de Biologia, da área de Ciências da Natureza. Deixa seu like nesse vídeo se você gostar e se inscreva nesse canal. Pessoal, é importante vocês me seguirem também nas outras redes sociais. Instagram, Pergunta pro Todd, Twitter, Pergunta pro Todd e Facebook, Pergunta pro Todd. Um grande abraço para vocês e vamos para a aula. Questão número 1. Então você tem uma tirinha aqui muito interessante, que foi tirada da folhawall.com.br em 30 de agosto de 2014. E a tirinha fala assim, ó: intrépidos desbravadores, preparem-se para partir, lançando-se no espaço em busca de novos lugares. Lá vão os vírus. Atchum! Muito bem. A tirinha pode ilustrar a transmissão de... Bom, então, só olhando pela tirinha, nós já identificamos que se trata de uma doença transmitida através de secreções orais e nasal. Essas secreções são levadas pelo vento. É claro, é óbvio, que na maioria dos casos nós abordaremos a gripe, pois aqui é importante entender que a competência aqui é uma competência que trata sobre seres vivos e doenças. Gripe é uma virose provocada por um vírus. E quem são os vírus? Os vírus são parasitas celulares obrigatórios. Eles não são formados por células, eles são acelulares. Apresentam ou DNA como material genético ou RNA como material genético. No caso da tirinha da ilustração, a gripe ela é um vírus feito de RNA. Portanto, ele seria um ribovírus. É importante compreender que os sintomas para a gripe são febre, dor no corpo, que pode se estender por alguns dias, dor de garganta e coriza. Não há uma terapia propriamente dita para combater as viroses no geral. No caso da gripe, existem analgésicos e antitérmicos que vão combater os sintomas provocados por essa doença. E temos o Tamiflu, um medicamento que é muito utilizado para caso de suspeita de gripe H1N1 ou gripe A. Nas alternativas, nós temos AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. É uma outra virose, porém provocada pelo HIV, cuja transmissão acontece através de secreções do corpo como sêmen, leite materno, sangue e por meio da placenta, ok? Para se prevenir contra a AIDS, é necessária a utilização de preservativo e também descartar sangue de pessoas que estão contaminadas. Vamos pular a gripe, porque já foi abordada. No caso da dengue, é uma outra virose, porém a dengue exige-se um hospedeiro para transmitir, um vetor para transmitir. Esse vetor, o hospedeiro, é o mosquito da dengue. O nome do vírus da dengue é flavivírus e ele é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, a fêmea que pica e suga sangue. A hepatite B é outra virose que envolve basicamente relação sexual, sendo ela, portanto, também uma DST, conjuntamente à AIDS, e através de materiais cortantes contaminados com sangue. A ilustração trata de gripe. Portanto, a resposta correta é a letra B. Questão 2. Na região sucroalcooleira de Ribeirão Preto, vários produtores de cana-de-açúcar resolveram utilizar o controle biológico no combate à cigarrinha da folha. Por favor, você que está aí me assistindo, sublinha controle biológico. Um inseto que vem destruindo as plantações atacadas. Um exemplo dessa estratégia de controle é a... Muito bem, galera. Aqui a competência é ecologia e tudo que tiver relacionado à ecologia. Bom, aqui nós temos o controle biológico
no combate à cigarrinha da folha. A cigarrinha, ela é um inseto que é uma espécie de parasita de plantas, ou praticando a chamada também a herbivoria. E o controle biológico, ele é um tipo de controle para, como o próprio nome diz, controlar a população de cigarrinha da folha. O controle biológico, ele tem baixo impacto ambiental, quase nulo. Então, ao invés de você utilizar um inseticida que é nocivo para o meio ambiente, você pode utilizar vírus, fungos, bactérias, outros insetos, vermes, que vão especificamente atacar apenas e tão somente a cigarrinha da folha, limitando o dano. Você não vai eliminar outros insetos que, ecologicamente, podem ser benéficos. Tudo bem? Então, quando você usa um inseticida, você extermina o inseto cigarrinha da folha e extermina outros insetos. A mais prejudicada atualmente é a abelha, e ela é essencial para promover a polinização. Então vamos para as alternativas. Letra A, aplicação de inseticida? Não, isso não é controle biológico. B, pulverização de fungo verde? Opa, fungo é um ser vivo e ele pode contaminar e controlar a cigarrinha. Pode ser a letra B. Aração do solo antes do plantio? Isso tem a ver com agricultura, não tem a ver com combate à cigarrinha. D. Utilização de armadilhas luminosas? Talvez você gostaria de marcar o item D. Porém, a utilização de armadilhas luminosas, ela não se trata da cigarrinha da folha, e mesmo porque, quando a gente fala controle biológico, nós precisamos trabalhar com ser vivo combatendo outro ser vivo. E na utilização de armadilhas luminosas, você não tem a participação de seres vivos aqui. Desta forma, a resposta aqui é a letra B. Questão 3. Olha que bacana. Ele vai falar, de novo, de pulverização, de plantações, setor de ecologia. Após um tempo pulverizando as plantações de maracujá, para combater as larvas que danificavam os frutos, observou-se que estas pararam de frutificar. As flores do maracujá não possuem autofecundação e o seu pólen é viscoso, pesado, não podendo ser transportado pelo vento. Assim, para voltar a colher frutos dos maracujazeiros, é necessário fazer a polinização manual das flores. Manual, então, utilizando suas mãos. Isto acontece porque o ciclo natural de polinização foi alterado pelo... Muito bem, a partir do momento que você utiliza inseticida, você prejudica, inclusive, os chamados agentes polinizadores. A maioria dos agentes polinizadores é formada por insetos. Não podemos destacar as aves, também podem atuar como excelentes agentes polinizadores. Todavia, ao usar inseticida, eu tenho então o combate aos insetos. Os insetos que são chamadas de pragas agrícolas e os insetos do bem. Assim sendo, nos itens nós temos letra A, uso de inseticidas. Perfeito, galera. A resposta é a letra A. Mas eu acho que a gente pode ver o restante. Engenharia genética? Muito bem, a engenharia genética é um procedimento onde, na biotecnologia, você altera a genética de determinado ser. E não é isso que se refere ao caso. C. Uso de adubos químicos? Não, isso não vai combater as larvas que danificavam os frutos. D. Alteração dos regimes de chuvas? Isso influencia na plantação dos maracujás, mas não no combate às larvas. Então, de fato, aqui a resposta é a letra A para essa competência que fala de ecologia. Questão 4. O fermento biológico constitui-se de um fungo unicelular muito utilizado no preparo em receitas de pão caseiro. Há o costume, entre alguns cozinheiros, de colocar uma bolinha de massa em um copo com água. No início, a bolinha vai para o fundo do copo, porém depois de algum tempo a bolinha fica flutuando na água. A flutuação da bolinha de massa indica o momento de levar a massa para assar. A bolinha de massa flutua na água porque ocorre a liberação de um gás. Ok, então aqui nós vamos falar de bioenergética, especificamente a chamada fermentação. Agora pausa, estamos falando de respiração celular, respiração que é realizada dentro de células, podendo ser aeróbia, com a utilização de oxigênio, e anaeróbia, sem a participação de oxigênio. Aqui na questão,
O fermento biológico, ele é um fungo. Esse fungo, ele é um fungo que é anaeróbio facultativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vive tanto na presença do oxigênio quanto na ausência do oxigênio. E a partir do momento que esse fungo se encontra na ausência do oxigênio, e é por isso que tem-se o costume de cobrir a massa de pão caseiro com um pano para você isolar o oxigênio, esse fungo realiza a fermentação. E é uma fermentação chamada fermentação alcoólica. Calma lá. Antes de tudo, vamos entender que a glicose é um açúcar que o fungo utiliza para quebrar, metabolizar. A quebra da glicose dá origem ao etanol. Sim, galera, etanol, o mesmo que vai no combustível aí dos veículos. E além de etanol, libera uma pequena parcela de energia que o fungo utiliza. Todavia, exala um gás. Esse gás é o gás carbônico, é o CO2. A partir do momento que alguns padeiros colocam a massa da bolinha dentro de um copo de água e essa bolinha começa a flutuar, é por conta da produção de gás carbônico. É como se fosse um cronômetro, é como se fosse um relógio que vai me dar o momento exato de que a massa chegou no ponto, cresceu, para eu colocar no forno para assar. Por que nós devemos colocar a massa para assar? 1. Evapora o álcool que está na massa. 2. Mata o fungo, chamado Saccharomyces, ou popularmente conhecido por levedura, e além do que, deixa a massa assada, ok? Portanto, a resposta aqui é a letra B. Questão 5. O crescimento excessivo de cabelos no nariz e nas orelhas é um problema enfrentado por muitos homens. Essa condição genética, presente em várias populações, é conhecida como hipertricose. Galera, sublinha hipertricose. Curiosamente, atinge apenas pessoas do sexo masculino. Veja bem, atinge apenas pessoas do sexo masculino. Nas famílias acometidas por esse problema, sempre todos os homens herdam esta característica do pai, enquanto as mulheres estão livres do problema de ter pelos excessivos no nariz e nas orelhas. Esse é um caso clássico de herança restrita ao sexo, cujo gene determinante encontra-se no cromossomo. Esse exercício ele vai falar sobre genética e noções sobre herança. Antes de tudo, herança é aquela condição onde fatores e genes do DNA são transmitidos para a geração seguinte. Por isso que os herdeiros, ou seja, vamos pegar na espécie humana, os filhos são parecidos com os pais. Em relação aos cromossomos que os seres humanos apresentam, na sua totalidade são 46. Sendo que desses 46, nós vamos separar dois cromossomos, o cromossomo X e o cromossomo Y. Para nascer mulher, ela precisa ter dois cromossomos X, ou seja, XX. E para nascer homem, é necessário ter um Y, ou seja, XY. Quem transmite o cromossomo Y é o pai através do seu espermatozoide. A herança restrita ao sexo é um defeito em genes localizados no cromossomo Y, em setores que são chamados de setores não homólogos do Y. O que isso quer dizer? Que você não encontra no cromossomo X, só tem no Y. Sendo que a mulher não herda o cromossomo Y, apenas os homens herdam o cromossomo Y, uma vez que existe naquela família um pai com essa síndrome, é normal que esse Y vá ser transmitido para todos os meninos. Repetindo, meninos. E esses meninos apresentem a doença então. Portanto, ele é um gene determinante que se encontra no cromossomo Y. Resposta, letra B. Pausa, galera. Pausa. Recentemente foi descoberto que essa condição genética, chamada de hipertricose, de fato ela não está presente no cromossomo Y, como foi dito nesse enunciado. Mas precisamos usar as ferramentas aqui dessa questão. Então, de fato, cromossomo Y. Existem heranças genéticas e doenças que são transmitidas pelo cromossomo X. A exemplo, daltonismo e hemofilia. Daltonismo é a condição onde as pessoas não conseguem enxergar determinadas cores. Existe o daltonismo, que não enxerga o vermelho, e o verde, é o mais famoso. Já na hemofilia, existem condições de pessoas
que não conseguem estancar as hemorragias, coagular o sangue. Nessas duas condições são transmitidas pelo cromossomo X materno, sendo essas condições muito mais comuns em homens, pois homens apresentam um X apenas. Esse homem que tem um X, com certeza veio da mãe, ok? Pessoal, se você está gostando dessa aula, se inscreva no canal, é muito importante, é de graça, galera. Vamos para a próxima questão? Pessoal, questão 6. Dengue e chikungunya são doenças que possuem sintomas semelhantes, tais como febre alta e fortes dores de cabeça. Além disso, a forma de transmissão é a mesma entre as duas doenças. Para ser sincero, tanto a dengue quanto a chikungunya quanto a zika vão trabalhar com um mosquito que é comum em região urbana. Esse mosquito é chamado de Aedes aegypti. Portanto, é uma virose. São viroses, tanto a dengue quanto a chikungunya, que foram citados no texto. São viroses que provocam aqueles sintomas ali do enunciado. A pergunta é, uma medida que pode proporcionar a redução da disseminação dessa nova doença é: como é uma doença que envolve mosquito, como é uma virose transmitida por um mosquito, é necessário você fazer o quê? Combater o mosquito, combater o vetor. Você pode combater o mosquito através de inseticida ou você pode reduzir os locais da sua procriação, ou seja, da sua desova. É a famosa frase, não deixar água parada. Recentemente, nós temos a vacinação que protege contra o vírus da dengue, não contra chikungunya. São vírus diferentes. O nome do vírus da dengue é flavivírus. E existem 4 tipos, a dengue 1, dengue 2, a dengue 3 e a dengue 4. Bom, são 4 tipos de vírus da dengue, porém, são 2 modalidades de doença, a dengue clássica ou comum e a dengue hemorrágica. Lembrando que o medicamento chamado aspirina não se deve utilizar. Vamos para as alternativas. Aplicar vacina na população? Para chikungunya não há vacina ainda. Falsa. B. Combater o vetor da doença? Perfeito. Quem é o vetor é o mosquito. Resposta, letra B. Questão 7. Comparação entre requeijão cremoso light e normal. Então, vamos pegar 2 requeijões, o cremoso light e o cremoso normal, 100 gramas. O light tem 161 calorias, enquanto que o cremoso normal, 349 calorias. Em relação aos carboidratos ou açúcares, o light tem 8,2 gramas de carboidrato ou açúcar, enquanto que o normal tem menos açúcar, menos carboidrato. Já em proteínas, o requeijão cremoso light tem mais proteínas e o normal menos proteínas. No teor de gordura, nós temos uma inversão. Nós temos menos gordura no requeijão cremoso light e mais gordura no requeijão cremoso normal. A pergunta é, considerando uma dieta de restrição calórica, qual é a vantagem do consumo do produto light sobre o normal? Pessoal, a competência aqui é uma competência que trata de compostos químicos conjuntamente a situações envolvendo emagrecimento, obesidade e saúde. Os dados fornecidos pela tabela são calorias, carboidratos, proteínas e gorduras. Carboidratos são os açúcares. Açúcares são divididos em pentose, com 5 carbonos, hexose, com 6 carbonos. As hexoses mais famosas são glicose, frutose e galactose. Já nas proteínas, tem baixo teor energético e são formados por aminoácidos conectados por ligações peptídicas. As proteínas não fornecem tanta energia quanto carboidratos. As gorduras são substâncias que vêm da junção de ácido graxo mais álcool. Em termos de armazenamento de energia, as gorduras são as que mais apresentam teor de energia, ganhando inclusive dos açúcares ou carboidratos. E é justamente por ter mais gordura que o requeijão cremoso normal tem mais energia calórica, 349. Justamente o requeijão cremoso light, mesmo tendo mais açúcar e mesmo tendo mais proteína, tem menos gordura.
o que faz com que o teor de energia dele seja menor do que 50%. Eu fiz o cálculo para você, o requeijão light ele é 54% menos calórico do que o requeijão cremoso normal. Vamos fazer os itens? Mas antes disso, precisamos ler a pergunta. Considerando uma dieta de restrição calórica, qual a vantagem do consumo do produto light sobre o normal? Letra A. Pode ser consumido livremente por diabéticos? Galera, diabéticos são aqueles que não conseguem metabolizar a glicose ou remover a glicose do sangue. E glicose é um açúcar, é um carboidrato. O requeijão cremoso light tem mais carboidrato. Então, letra A é falsa. B. Apresenta uma redução de mais de 25% da energia total? Opa, galera, eu calculei aqui e eu percebi que a redução foi de 54%. Olha só que bacana, 54% de redução é mais do que 25%. Então a nossa alternativa correta é a letra B. A letra C está errada por quê? Apresenta todos os nutrientes energéticos em quantidade reduzida no requeijão cremoso light? Não, galera. Apenas gordura está reduzida. D. Pode ser consumido livremente por pessoas em dieta para emagrecimento? Claro que não, imagina. Você quer emagrecer e você resolve comer requeijão cremoso light indiscriminadamente, livremente? Vai fazer mal, então não pode. A resposta aqui é a letra B. Questão 8. As lontras, também conhecidas como ariranhas, são animais típicos do Pantanal. Apresentam hábitos de vida semi-aquáticos e são carnívoros. Quando adultos, se alimentam de peixes herbívoros. Pessoal, a competência aqui é ecologia, seres vivos, relação de cadeia alimentar. Vamos ler a questão? Esses animais, quando adultos, ocupam o nível trófico D. Bom, calma lá. O que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar é uma condição em que envolve fluxo de energia e matéria ao longo dos seres vivos. É uma relação de nutrição, é uma relação de alimentação. Vejamos o que diz o enunciado. O enunciado fala da lontra e fala de um peixe herbívoro. O que é herbívoro? Aquele que come planta, aquele que come alga. Então, nós temos a alga como se fosse a base da cadeia alimentar. Esta alga, ela produz seu próprio alimento. Ela é um produtor, ela é fotossintetizante. Esse peixe herbívoro do enunciado come essa alga e adquire matéria-prima e energia. A lontra come esse peixe herbívoro em questão e adquire matéria-prima e uma quantidade de energia. A alga é um produtor pertencente ao primeiro nível. O peixe herbívoro é um consumidor primário pertencente ao segundo nível. Já a lontra é um consumidor secundário pertencente ao terceiro nível. Enquanto que o peixe come a alga e é herbívoro, a lontra come o peixe, a lontra é carnívora. E ela ocupa o terceiro nível trófico, sendo ela um consumidor secundário. Portanto, a resposta correta é a letra D. Questão 9. Muitos alimentos industrializados utilizam técnicas de conservação usadas na antiguidade e que foram aperfeiçoadas. Este é o caso do processo de defumação. As carnes defumadas, por exemplo, passam por esse processo para garantir um bom tempo de conservação e realçar o sabor. Esse processo consiste em... Bom, para conservar carnes, basicamente nós podemos seguir 3 ideias. 1. Colocar na geladeira, colocar no freezer e diminuir a temperatura dos micróbios decompositores dessa carne. Quando você coloca na geladeira, é como se os micróbios adormecessem. Tudo bem? A outra forma de você conservar a carne é salgando ela, colocando bastante sal. Essas são as chamadas carnes salgadas. Exemplo, carne seca, jabá ou charque. E temos a carne defumada. A carne defumada é aquela carne onde a água vai evaporando aos poucos. Conforme a água evapora aos poucos, a carne vai ficando com um teor de sal maior. Aquele sal já estava na carne. Como eu tiro a água por vapor e defumação, sobra o sal na carne. A carne fica salgada e por conta dessa carne ficar salgada, os micróbios não conseguem atuar sobre essa carne, pois com a presença de sal,
ocorre o fenômeno conhecido por osmose. E o que vem a ser osmose? Osmose é um tipo de transporte que acontece com solvente, que é a água. A água vai migrar para a região que tem mais sal. Imagine então um micróbio nesta carne. Esta carne é mais salgada do que o micróbio. Logo, remove a água do micróbio. E sem água, o micróbio não tem um metabolismo. E assim, não vai decompor a carne e conserva a carne por mais tempo. Letra A. Expor ao calor e à fumaça da queima de alguns tipos de madeira. B. Desidratar ao sol para retirar a água por meio do calor e da salga. C. Impedir o contato com o oxigênio do ar pela imersão em óleos e gorduras. D. Diminuir a temperatura para tornar as reações de decomposição mais lenta. Pessoal, entre essas alternativas, nós já podemos eliminar a letra C e a letra D, tudo bem? A letra D é quando você coloca na geladeira, por exemplo. Sobra a letra A e sobra a letra B. Na B fala desidratar ao sol. O que é isso? Carne de sol. Então não é a letra B. Na letra A, você expõe ao calor, você evapora aquela água e a própria fumaça vai também ajudar a proteger esta carne. Portanto, a resposta é a letra A. Marca aí. E a nossa última questão, questão 10. Durante a ditadura argentina, na década de 1970, várias crianças foram arrancadas de suas famílias e entregues a lares adotivos. Após 36 anos de busca, uma senhora conseguiu reencontrar o seu neto, que havia sido roubado logo após o nascimento. A comprovação do parentesco após tanto tempo foi possível graças à análise do ou a letra A, impressão digital. B, arcada dentária. C, tipo sanguíneo. D, DNA. Pessoal, quando esta avó encontrou seu neto após 36 anos, não dá para analisar a impressão digital porque ela vai se modificando ao longo dos anos. A sua impressão digital hoje, na forma adulta, não é a mesma de quando você tinha na fase infantil, pois a impressão digital ela é uma consequência da genética, mais a tua mão e os atritos que, na ponta dos dedos, sofreram ao longo dos anos, sendo chamado na genética de fenótipo. Impressão digital é fenótipo. Arcada dentária. Como que eu vou descobrir a arcada dentária se eu não tinha uma referência quando era bebê? Não dá para usar. Tipo sanguíneo. Também não dá para usar, porque o tipo sanguíneo no mínimo exige a presença do pai, a presença da mãe. E mesmo assim, não me dá uma certeza absoluta. Como no enunciado eu estou trabalhando com a avó, não citou nem pai e nem mãe. Então, tipo sanguíneo não. Letra D, DNA, perfeito. DNA ele é um tipo de teste, um tipo de prova bioquímica irrefutável. Para fazer o teste de DNA, é necessário você colher o DNA no caso do neto, e comparar com a linhagem desses familiares, que no caso é a avó. Por comparação de bandas, você consegue perceber que, se houver bandas coincidentes de DNA entre a avó e o neto, você tem aqui então um exame de DNA positivo. E fica como curiosidade aqui, o DNA é um material genético formado por duas fitas entrelaçadas entre si, de tal maneira que são formadas por unidades chamadas de nucleotídeos. Grave isso, nucleotídeos, beleza ou não? No DNA, nós temos setores importantes, chamados de genes, e setores que não são importantes, chamados de DNA lixo. Curiosamente, é justamente esse setor de DNA lixo que você acaba analisando durante o teste de DNA. Valeu? Então a resposta é a letra D. Se você não conhecer meu canal, olhem as outras aulas, estude para o Enseja, deixe o seu like e se inscreva aqui. Um grande beijo para vocês, uma boa prova e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.